e a população já não confia mais, e esse tipo de dica ridícula, né, de negociar mais para baixar a inflação, cara. É desanimador o Brasil. Não pode ser. Ele não tá falando sério. Que eles vão assumir a faixa de Gaza assim do nada e acabou e eles vão decidir, vão tirar os palestinos de lá e depois vão reconstruir, depois volta o palestino. Como assim, cara? Uma mensagem indireta para outras nações, para outros líderes, e às vezes é uma forma como o Trump mantém sempre essa ambiguidade estratégica, uma forma de dominar o debate, dominar a atenção de todos, é impressionante. Começando mais um Urch Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, no nosso aplicativo Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro, código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo. Sei que eu fiquei fora do ar nos últimos dias, estou de férias ainda, voltando hoje, sábado 8 de fevereiro, que estou gravando esse vídeo. Quando vocês estiverem assistindo, já terei voltado para o Brasil. E sei que na semana passada não tivemos vídeo, então as louças acumularam. Pessoal, vamos hoje lavar todas as louças. Mas importante porque realmente são dias pra gente desconectar e tentar não ficar no dia a dia aí das notícias, do ruído e tentar recarregar as baterias. Esses dias são importantes, mas a Liberta não tira férias, então se vocês precisam de alguma ajuda, ou quando isso acontecer novamente, ficarmos sem vídeos, o que não costuma acontecer com frequência, mas enfim, sempre converse com os nossos assessores da Liberta Investimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisam de ajuda para formatar uma carteira, para proteger o seu patrimônio, converse sempre com a nossa equipe de investimentos, também link na descrição do vídeo. Pois bem, aqui a primeira pergunta do Nicolas, ó. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Fecha aspas. Pois é, essa foi a afirmação do presidente, que para variar viralizou. Aí ele pergunta, como levar esse senhor a sério? Vou indicar um aplicativo para ele se informar melhor. Pois é, o Follow the Money é que ele pode entender o que é o fenômeno da inflação, que honestamente é quando a gente vê esse tipo de declaração do presidente, mas a gente vê não apenas o presidente, de jornalistas da mídia especializada, até mesmo de economistas, tentando colocar a culpa agora no próprio consumidor, como se fosse ele o responsável pela inflação, porque ele não está sabendo pechinchar o suficiente, ele não está negociando, então o preço está caro, eu vou comprar igual, e é por isso que o preço sobe. Então, os culpados pela inflação, e é o que está implícito nesta afirmação do presidente, os culpados pela inflação são os consumidores, que não sabem negociar, e os produtores que estão subindo os preços, os vendedores. Cara, é um absurdo, mas é aquilo que eu tantas vezes reitero aqui no canal, e por isso que é fundamental a gente entender o real conceito de inflação, que é perda de poder de compra do dinheiro. Inflação é um fenômeno monetário, é uma patologia da moeda. É ela que está perdendo valor, é o dinheiro que está ficando cada vez mais barato, ele vale cada vez menos. Esse é o problema. E não entender o real conceito leva a esse tipo de fala do presidente, ou dele, ou da imprensa, ou até mesmo de economistas, e não apenas agora, e não apenas no Brasil, como em outros países e em outros tempos. Eu até vou colocar aqui, eu pedi para o nosso editor colocar na tela, essa é uma propaganda da década de 70, da alguma TV brasileira, falando sobre como combater a inflação. E é ecoando assim os mesmos argumentos do Lula agora. Pô, se tá caro, então não compre, e aí o produtor vai baixar o preço. Não é assim que funciona. Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Mas todo mundo continua comprando e vendendo. E o custo de vida continua subindo. Ninguém faz nada. Todo mundo continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. Comece a dar valor a cada centavo do seu dinheiro. Procure o mais barato. Discuta o preço. Compre somente o que você precisa. Se todo mundo acreditar que esta é a única solução, aqueles que vendem caro vão acabar acreditando também. E o brasileiro vai vencer a inflação. A partir de hoje, compre só o que o seu dinheiro pode pagar. E por que o dinheiro está perdendo valor? Porque
o déficit fiscal está muito elevado, porque o Banco Central está imprimindo dinheiro, e quem é que emite a moeda no país? É o Banco Central, é o próprio governo. Então achar que o problema do dinheiro que perde valor é a culpa do consumidor que não sabe negociar é um absurdo. E isso é o que eu falo que é o legado da inflação, o legado cultural da inflação, que acaba gerando essa tensão social, jogando o consumidor, o comprador, contra o produtor, contra o vendedor, como se eles estivessem numa luta, numa briga em que um quer derrotar o outro, quando na verdade o mercado, a economia, é um processo de cooperação social. Mas quando há inflação, esse processo ele vai se desintegrando gradualmente e levando a momentos de mais tensão, de conflitos, mas o problema está na deterioração do poder de compra da moeda. É o dinheiro que está valendo cada vez menos. Mas é uma característica marcante de países com a inflação elevada. A gente começa a ver essas dicas estapafúrdias de como combater a inflação, quando na verdade é o governo que tem que fazer o dever de casa junto com o Banco Central. Antes da próxima pergunta, só para concluir aqui, vocês podem ver aqui a bandeirinha da Suíça, aqui, ó, onde eu estou neste momento, e quando a gente fica um pouco fora do ar e não acompanhando tão de perto as notícias, eu confesso que dá um desânimo no Brasil, porque o que viralizou, o que virou notícia nessa última semana, pelo menos, foi justamente mais uma declaração esdrúxula do presidente, mais uma vez ele passando vergonha, mostrando como eles perderam o controle da situação e a população já não confia mais, e esse tipo de dica ridícula, né, de negociar mais para baixar a inflação, cara. É desanimador o Brasil. E aí quando a gente compara com a Suíça, que tem uma inflação estável há décadas, esse definitivamente não é um problema que os suíços enfrentam. Na capital da Suíça, em Berna, fica também a segunda sede do Banco Nacional Suíço, que é o banco central do país e que emite a moeda mais forte do planeta, o franco suíço. É uma das mais longevas também e que se apreciou praticamente em relação a todas as moedas do planeta, ao euro, ao dólar, libra esterlina, as moedas nórdicas, o real brasileiro, emergentes, enfim. É impressionante a força do franco. E tudo que eles têm, o Brasil não tem. Estabilidade jurídica, estabilidade política, previsibilidade. E mesmo com um carrego negativo, porque as taxas de juros aqui são mais baixas até mesmo do que as taxas em dólares, ainda assim os investidores, o capital estrangeiro vem para cá em busca de segurança e por isso o franco segue se apreciando mesmo com o carrego negativo. Tivemos uma alta recente da Bolsa Brasileira e queda do dólar. Isso se deve a maior fluxo de investimento estrangeiro? Qual foi o principal gatilho para isso, tendo em vista que o cenário macroeconômico aqui não mudou? É um período muito curto de tempo para conseguir já verificar nos dados macroeconômicos as respostas para essa queda do dólar nesse começo de ano. Honestamente, para mim é muito mais devido ao overshooting, ao exagero que houve de depreciação no ano passado, com tantas atrapalhadas sobre a falta de controle fiscal, as metas que não seriam atingidas. Tivemos agora, finalmente, o resultado fiscal, não tem que fazer um vídeo específico sobre isso. Tivemos sim um déficit primário, por mais que o governo exclua vários gastos e diga, ó, atingimos a meta, sim, houve um déficit primário. Mas é uma reação natural de um mercado que exagerou num movimento de desvalorização do câmbio e agora ele volta. E o real brasileiro é uma das moedas que mais se apreciou em 2025, mas novamente, um mês e pouquinho é pouco tempo. Então também não dá pra gente dizer que é devido ao fluxo de investimento. Com relação à Bolsa, é também o fato de que a Bolsa brasileira estava muito descontada e subiu um pouquinho também, não é um exagero assim que a Bolsa já disparou e está bombando, não. Ela realmente parece ter tocado num fundo, sempre precipitado cravar isso, e sempre é impossível a gente conseguir tirar conclusões definitivas enquanto a gente está vivendo esse período, né? De tá caindo câmbio, a Bolsa está subindo, será que já passou e já batemos no fundo? Não sei. Acho que é bem possível, mas como a Bolsa já estava bem descontada, é um movimento natural também de rotação de investidores, que é uma outra pergunta que tem aqui, em que emergentes, Brasil especialmente, estavam muito descontados em relação
a Bolsa Americana. Já ouvi comentários que o governo Lula 3 é semelhante a Dilma 2. É possível comparar alguns indicadores econômicos de 2014, 2015, pré-crise, com os atuais? O Dilma 2 foi uma consequência, aliás, até Dilma 1 foi uma consequência de Lula 2. As políticas de intervenção na economia mais, assim, gritantes, de repasse de crédito via bancos públicos, de vários programas de investimento com taxas de juros subsidiadas, isso começou ainda com Lula 2, por meio do BNDES, se intensificou com Dilma 1 e depois com Dilma 2, quando isso já não deu certo e veio a recessão, aí vieram as tentativas de controlar a inflação, subindo mais os juros, tentativas de controle de preço, controle de combustíveis, tabelamento de tarifa de energia elétrica. Então, sim, mas não tem muito, não é uma questão de o Lula 3 tá semelhante a Dilma 2, é o curso natural de uma economia que se deteriora, que a inflação sai um pouco do controle e que o governo, não sabendo tomar as medidas para lidar com a inflação, acaba adotando paliativos, quebrando o termômetro, controlando preços, para tentar lidar com este problema. Agora, em termos de indicadores, talvez a situação atual seja até pior que Dilma 2, porque lá em 2014 e 2015 a economia brasileira estava numa profunda recessão já. Hoje o Brasil não está em recessão, o déficit primário é bem elevado, ano retrasado foi enorme, ano passado foi alto, o déficit nominal é brutal, dívida PIB está num patamar bem pior do que estava lá com Dilma 2, então por alguns dados, Lula 3 já é pior que Dilma 2. A baixa do dólar recente realmente pode ter sido causada pelo carry trade, a safra está influenciando também. Existe método para acompanhar esses efeitos de safra e carry trade e tentar prever até onde vão? Tentar prever é mais difícil, até porque balança comercial, conta corrente, vai se desenrolando. E se houver uma safra maior que vai impactar a balança comercial, é um fator ceteris paribus, tudo mais constante. Balança comercial superavitária tende a apreciar a moeda sim, mas tudo mais constante não é uma situação real, é sempre é o que o Mises falava, o Gedankenexperimenten, é um experimento mental, uma forma de simular o efeito de um fator na economia. Isolando apenas o fator balança comercial superavitária, tende a apreciar o câmbio, mas depende de mais fatores. Então, fazer previsão de câmbio no curto prazo, honestamente, considero bem difícil. E sobre o carry trade, sim, ajuda a apreciar a nossa moeda. O juro subiu mais uma vez, estamos com juros acima de 13%. Nos Estados Unidos, continua em 4,5%, então esse diferencial que aumentou ajuda a valorizar a nossa moeda. Eu diria que agora o efeito do real valorizado em 2025 é mais resultado de carry trade, sim, de reversão natural do exagero do ano passado e talvez, aí eu fiz alguns vídeos já sobre isso no começo do ano, um pouco de silêncio ou ausência de ruído no fiscal. Querendo ou não, isso sim ajuda. Olhando os mercados nos últimos dias, parece que há uma rotação de capital acontecendo. Exemplo, tech caindo e emergentes subindo. Você acha que estamos em um período de transição entre ciclos de mercado? Pois essa foi a pergunta a qual eu me referi antes. Enquanto a gente está no meio de o que é talvez um momento de transição, rotação de capital, é difícil a gente cravar que isso está acontecendo e o movimento vai continuar, techs vão lateralizar ou vão cair e emergentes vão seguir subindo mais. Até porque, no curtíssimo prazo, agora com a administração Trump, vamos falar mais sobre Trump, tem bastante perguntas sobre ele, querendo ou não, traz volatilidade nos mercados. A gente viu nessa semana muita volatilidade, manchetes sobre o Trump, sobre política, sobre declarações, trazem muita oscilação e o mercado muda de humor constantemente agora com Donald J. Trump no poder dos Estados Unidos. Então, difícil dizer que se a rotação já está acontecendo e veio para ficar. Eu diria que é bem possível, mas preciso aguardar mais. Mas só para fazer um complemento, isso é aquilo que eu já comentei em vídeos passados sobre alocação de investimentos e relação risco e retorno, quando tem mais a ganhar do que a perder. Considerando que muitos emergentes, inclusive o Brasil, já estavam bem descontados,
era um momento bem favorável para aumentar a exposição em Brasil, imaginando uma alta da Bolsa, ou pelo menos um ganho relativo, considerando a Bolsa americana. Mas certeza que os movimentos vão se materializar a gente não tem. É preciso um gatilho, é preciso algo que destrave o valor, especialmente falando de Brasil. Mas a relação risco-retorno estava favorável. E agora continua favorável, talvez um pouco menos do que 2 meses atrás, mas ainda está bem favorável. O que você acha melhor para trabalhar no mercado financeiro? Economia ou contabilidade? Honestamente, olha, eu diria que contabilidade. Se tivesse, com o que eu sei de economia hoje, com o que eu sei que as faculdades brasileiras lecionam em termos de teoria econômica, eu preferiria estudar contabilidade, que é um conhecimento fundamental para aplicar na análise de mercado, análise de empresas, na análise do dinheiro, análise de balanço de banco central, entender política monetária. E a economia depois eu estudaria por conta própria, bem autodidata. Então, eu diria isso, eu preferia contabilidade do que economia no Brasil. Talvez há uma exceção, talvez uma faculdade do INSPER, IBMEC seja melhor, que ensinam conhecimentos mais práticos para o mercado financeiro, é possível. Aí falta mais conhecimento meu sobre os currículos dessas universidades. Trump está parecendo um lunático. Ameaças de taxação de até 100%, anexar o Canadá, tomar o controle da Groenlândia e agora assumir a faixa de Gaza. Não parece que já está fugindo à normalidade? É impressionante como o Trump, ele monopoliza a atenção de todos. Ele dita o que deve ser discutido, o que deve ser manchete. É impressionante como ele consegue dominar e prender a atenção de todo mundo. E muito disso é por desenho, é estratégia pura. Ele já fez isso no primeiro mandato, talvez agora seja ainda mais claro essa estratégia, mas para muita gente só encaram isso como uma maluquice completa. E é curioso porque ele vai testando a nossa imaginação o tempo inteiro, do tipo, cara, essa coisa de controlar a faixa de Gaza, que é um absurdo completo, cara, não pode ser, ele não tá falando sério, que eles vão assumir a faixa de Gaza assim do nada e acabou, e eles vão decidir, vão tirar os palestinos de lá e depois vão reconstruir, depois volta para como assim, cara? E ele fala, isso é proposital, às vezes ele fala coisas que soam tão absurdas que é para chamar a atenção, às vezes é tirar do foco, distrair de outras coisas mais importantes, ou às vezes é para trazer depois uma questão importante como essa para dentro do plausível, para dentro de algo mais prático, do que o que ele tem falado, como foi essa de Gaza, ou então invadir a Groenlândia. Assim, é muito nessa estratégia de monopolizar a atenção e dominar o debate. Agora, o que ele realmente quer, muitas vezes, acaba ficando claro. E eu vou citar a questão das tarifas alfandegárias, porque tem pergunta sobre... O que mais dominou pergunta aqui deste domingo foi Lula, inflação e Trump também. Então, no caso do Trump, tarifas alfandegárias. Eu vim falando sobre isso, até eu tenho que fazer mais um vídeo específico sobre as tarifas alfandegárias, porque muitos acreditam que é apenas uma forma de protecionismo do Trump ou nacionalismo puro, e nada além disso. Mas quando ele impôs as tarifas agora ao México e ao Canadá e também à China, se vocês lessem a ordem executiva, o problema que ele está tentando enfrentar, e esse é o seu real objeto de negociação, é isso que ele quer conquistar, o problema é a questão da imigração ilegal, do tráfico de drogas pelas fronteiras tanto do sul do México quanto do norte do Canadá, ou então vindo da China. Esse é o real problema. E tanto é que ele impôs as tarifas, mas alegando que era para lidar com esse problema, e todo mundo, pô, olha a loucura do Trump, que é isso? Virou protecionista completo, olha o que ele está fazendo, vai destruir com o comércio global, o México vai retaliar, o Canadá vai retaliar, e em questão de 3 dias, ou nem isso, o México sentou para negociar, já falou, não, a gente vai lidar com esse problema agora de forma séria, a gente vai colocar mais efetivo, vamos mobilizar recursos para evitar que haja
essa imigração ilegal nessa quantidade, ou então também combater o tráfico de drogas. E logo depois o Canadá também fez a mesma coisa, sendo que o Trudeau havia ameaçado retaliar com as mesmas tarifas. Então vejam que em questão de poucos dias o Trump conseguiu o que ele queria, que era isso. Não era impor tarifas, ele queria lidar com o problema das drogas e da imigração ilegal. E aí quando houve este acordo que foi anunciado, eles resolveram pausar a imposição de tarifas por um mês, ou até finalzinho de março, para avaliar se realmente os países estão fazendo o que se comprometeram a fazer, Canadá e México. Então vejam que com a ameaça ou a imposição de tarifas, Trump finalmente conseguiu o que ele queria, que era que México e Canadá lidassem com o problema de tráfico de drogas e imigração ilegal. Não era questão de protecionismo de fato. Mas alguns podem argumentar, e com razão, pô, mas ele está sempre falando sobre isso. Ele inclusive fala que tem que taxar os estrangeiros e não os americanos, e para isso que as tarifas comerciais servem, elas são importantes, e por isso ele vai taxar outros países. E é um pouco dessa estratégia da retórica do Trump, e é o que acontece com frequência, que às vezes ele fala barbaridades, coisas absurdas como essa de Gaza ou então de Groenlândia, e que é muito no sentido de manter uma chamada ambiguidade estratégica. Eu vou novamente recomendar aquele livro do Scott Adams, o autor das tirinhas do Dilbert, intitulado Win Bigly, que explica exatamente toda a estratégia de comunicação do Trump, a arte de negociação, e que é o que ele está fazendo o tempo inteiro. E quando ele fala coisas absurdas, ele também está testando a mídia, está dispersando a atenção, está mantendo essa ambiguidade estratégica. Pô, será que ele realmente quer tarifas? É isso que ele acredita? Ou ele quer só lidar com o problema da fronteira? É só uma estratégia de negociação? Ou ele realmente quer fazer isso? Então, o tempo inteiro a gente não sabe o que ele está pensando de fato. A gente tem alguns bons indícios, mas nem sempre isso está claro, e é por desenho. Eu não estou dizendo que eu gosto disso, que eu admiro, que eu acho que está certo, mas é a forma que ele se comunica e a forma que ele governa. E isso vai continuar neste ano e até o fim do mandato dele. E é preciso entender que é assim que ele opera, e isso vai trazer volatilidade para o mercado, sim, não tem dúvida nenhuma. Só para terminar, porque eu já vi algumas perguntas, estou me avançando até algumas perguntas sobre essa tarifa comercial, eu não acredito que Trump, é um crente nas tarifas como uma ferramenta de reindustrializar o país e melhorar a economia americana. Não acredito que essa é a crença dele, mas posso estar errado. Talvez ele realmente seja alguém que acredita cegamente no protecionismo, no nacionalismo, que isso é importante. Talvez seja isso, não acho que é o caso, mas esperemos. Por esse resultado do México e do Canadá, já deu para ver que o objetivo não era as tarifas, e sim lidar com as drogas e mais. Ele já também ameaçou agora que vai impor tarifas recíprocas noutros países, porque tem muitos países que impõem tarifas aos Estados Unidos, então a exportações americanas e de outros países, e Trump já disse que ele preferia que todas as tarifas fossem reduzidas a zero, um real comércio livre. Só que muitos países não fazem isso, praticam uma guerra tarifária já. Então, quem sabe os Estados Unidos também vai se juntar a esses países e impor suas próprias tarifas comerciais sobre esses que estão impondo aos Estados Unidos. É uma forma de os Estados Unidos retaliarem quem já está impondo tarifas aos americanos. Então, será que isso vai levar esse país então a, quer saber? Vamos reduzir as tarifas e é com isso os americanos também reduzem? Pô. E se daqui a pouco, em 3 anos, 4 anos, nós chegarmos a uma situação em que o comércio global tem muito menos tarifas impostas pelos países do que quando Trump assumiu o governo americano? Veremos. Não é uma previsão, mas não descartem essa possibilidade. O que o liberal pensa sobre a imposição de tarifas alfandegárias e a proteção da indústria nacional? Como isso poderia ser feito no Brasil? Pois, totalmente contra. A política de tarifa comercial é um retrocesso, é um imposto sobre os próprios cidadãos do país. Quando o Trump fala que é o estrangeiro que paga, ele está errado, não é o estrangeiro que paga, é o próprio cidadão do país, são as empresas do país que acabam pagando esse imposto. É uma política econômica estúpida que empobrece a própria nação.
Então, é isso que eu penso, é isso que um liberal pensa, e o Trump, defendendo ou não, continuarei pensando a mesma coisa, e é isso que a teoria econômica explica com muitos argumentos. Inclusive, tem um vídeo do Juan Ramón Rayo falando sobre isso, a guerra comercial do Trump, como é uma política econômica estúpida, e que eu concordo plenamente. Mas parece que o Juan Ramón não está enxergando as tarifas como uma mera ferramenta para o Trump alcançar o que ele quer. A tarifa não é o fim, é o meio para o Trump. Existe possibilidade do governo Trump nos Estados Unidos bloquear contas de investidores de países tarifados? Ele tem poderes para saquear contas de investimentos? Não, não tem. Isso não vai acontecer, não tem poderes para isso, e mesmo se buscasse ter poderes para isso, é algo tão absurdo e vai tão contra os interesses dos próprios Estados Unidos, porque seria repelir, expulsar o capital estrangeiro dos Estados Unidos, porque está minando um dos pilares dos Estados Unidos, que é o direito à propriedade privada, os direitos de propriedade. Então, não acho que isso vai acontecer, não. Qual a perspectiva dos juros americanos para esse ano? Pelo que vi, seria de apenas um corte o ano todo, hora de apertar o cinto e diminuir a exposição a mercados de risco, bolsa e cripto? Cedo para dizer, porém, com os dados recentes, a perspectiva segue de apenas um corte de juros nos Estados Unidos, 1 ou 2. Os juros mais longos seguem elevados, tá? O juro de 10 anos ainda acima de 4,40%, 4,5%, o Treasury americano. Então a perspectiva ainda é de juros nesses patamares. Não consigo ver nesse momento um ciclo de corte de juros mais intenso nos Estados Unidos. Desde o mês de novembro, quando superou os 90 mil dólares, o BTC está lateralizado entre 92 e 107 mil. Na sua opinião, parece que está esperando algum gatilho para voltar a subir com mais consistência, ou está mais com cara de que vem uma correção forte por aí? No feeling mesmo. No feeling mesmo, o mercado antecipou todas as notícias boas que vinham com a possível, provável vitória do Trump, com seu governo mais pró-cripto, com a possibilidade de uma reserva estratégica de Bitcoin. Tudo isso está acontecendo, mas o mercado já antecipou esses movimentos. Então eu diria que muito desse ambiente positivo para o Bitcoin, para as criptos, ele foi antecipado nos últimos meses. E agora faltaria, no curto prazo, algum trigger mais relevante para que o preço bata novas máximas. Para mim, esse seria o meu feeling. Geopoliticamente, o Trump está avançando em temas complexos. A maioria está visualizando algumas loucuras, mas a questão da Groenlândia, do Canal do Panamá e até Gaza são estratégia pura de rotas comerciais. Será que ele consegue combater a nova ordem mundial? Pois, até aproveitando aqui o do Canal do Panamá, não acredito que os Estados Unidos queiram retomar o Canal do Panamá, nem muito menos à força, mas sim querem renegociar os termos do canal, porque segundo as queixas de Trump e de alguns aliados, hoje o que está sendo praticado pelo Canal do Panamá não está favorecendo ou está até prejudicando a economia americana. Então, natural querer renegociar esses termos. Sobre Groenlândia, aí tem até uma fala do Paulo Guedes recente, explicando a forma de governar do Trump e essa ambiguidade estratégica, que é o que ele também está fazendo com a Groenlândia. Ele quer invadir a Groenlândia? Não acho que ele quer invadir a Groenlândia. Mas, ao mesmo tempo, é uma sinalização para o restante do mundo, talvez até mais para a China, que está sempre dizendo que Taiwan pertence à China, e então o Partido Comunista vai reunificar a ilha de Taiwan com a China, seja por meios pacíficos, seja por meio da força. Então, a China está sempre ameaçando isso. Quem sabe se os Estados Unidos também ameaçarem ou deixarem no ar que algo parecido é possível, será que não é uma boa mensagem de alerta para a China? Talvez seja. Então, na geopolítica tem muita coisa que a gente não entende por completo, e o que é falado publicamente tem o objetivo de uma mensagem indireta para outras nações, para outros líderes,
E às vezes é uma forma como o Trump mantém sempre essa ambiguidade estratégica, uma forma de dominar o debate, dominar a atenção de todos, é impressionante. Cara, essas últimas semanas é só Trump. O tempo inteiro é tudo Trump, Trump, Trump. É surreal como ele consegue monopolizar a atenção, o tempo de todos. Você acredita que existe uma guerra de longo prazo dos estados contra a privacidade dos indivíduos? A privacidade tende a ser criminalizada ao longo do tempo? Sem dúvida alguma. E isso não é de agora, isso é de mais tempo. Qualquer ferramenta que busque defender a liberdade e preservar a privacidade dos indivíduos, elas tendem a ser restringidas ou muitas vezes criminalizadas. A gente não pode se esquecer da guerra pela criptografia. Isso foi no final dos anos 90, em que os Estados Unidos, o governo queria impor aos algoritmos que estavam sendo usados que incluíssem era um chip específico, até não vou me relembrar de toda a história, mas era o Clipper Chip, o nome deste momento, em que eles queriam incluir nesse chip um backdoor, então uma porta dos fundos na criptografia, para que o governo americano e as agências de inteligência tivessem acesso às informações. E foi uma briga enorme, e foi uma briga filosófica bastante, no sentido de, olha, não, isso não pode acontecer, não pode ter uma criptografia ou um chip que permita ao governo americano invadir e ter acesso a informações privadas. É uma intrusão, uma intromissão completa, isso não pode acontecer. E foi uma batalha travada, felizmente os criptógrafos cypherpunks foram vencedores nesse debate, no debate filosófico e legal, e a criptografia se manteve como até hoje é usada, uma arma de defesa dos cidadãos. A criptografia é uma arma de defesa. E até a meados de 90, por ser considerada uma arma de defesa, era proibido exportar os algoritmos criptográficos fora dos Estados Unidos. A criptografia constava na lista de munições que eram mercadorias, produtos que tinham a sua exportação ou restringida ou proibida por completo. E a criptografia era uma dessas armas, porque sim, é uma arma de defesa para o indivíduo, contra o Estado, contra criminosos em geral. Quais as chances de Trump de deteriorar com sua guerra comercial? Imagino que é piorar, intensificar a guerra comercial. Eu entendo que ele continuará perseguindo essas políticas para conseguir o que ele quer, que é Canadá, México e China que cessem essas práticas desleais comerciais, especialmente no caso de China. México e Canadá que lidem com os problemas de drogas e imigração ilegal pelas fronteiras. E com outros países, possivelmente para que outros países reduzam ou eliminem as suas tarifas comerciais que hoje existem. Por isso essa ideia de impor tarifas recíprocas a outros países. É isso que ele está anunciando agora. Vejamos o que vai acontecer nas próximas semanas ou próximos dias. Trump é maluco ou louco? Olha, eu diria que ele é bem menos louco do que as pessoas imaginam e bem mais esperto do que estão dando crédito para ele. E a forma como ele conseguiu se eleger na primeira eleição lá em 2016 e agora de novo, e o que ele tem conquistado, os objetivos, eu diria que ele é bem mais astuto do que gostariam de reconhecer. Novamente, não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele faz e a forma, mas é preciso admitir que ele está alcançando seus objetivos. A chance de protecionismo de Trump causar danos na economia ao ponto de fortalecer os democratas, se ele perseguir tarifas comerciais como a ferramenta para melhorar a economia americana, sim, isso trará danos para a economia e pode fortalecer os democratas. Se ele continuar usando as tarifas, como ele usou agora no caso de Canadá e México, como uma forma de negociação, de forçar e trazer esses países de volta para a mesa e atender às demandas do Trump, aí eu não vejo como isso pode fortalecer os democratas. Qual a sua principal discordância com a escola austríaca de economia? Com os principais autores da escola austríaca, eu diria que a principal discordância é no que diz respeito às reservas fracionárias. Como já falei bastante sobre esse assunto, eu vou colocar aqui em cima uma palestra que eu dei na Conferência de Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil em 2017, intitulada Reservas Fracionárias Não São Fraude. Ficou bem bacana. Pô, já faz
Vai fazer 8 anos, caramba. O que achou da coletiva do Sachs? Pois esse é um assunto que eu preciso abordar com mais profundidade. O David Sachs é o Crypto Czar, então, é o czar de cripto e de inteligência artificial que está assessorando o governo Trump para definir quais serão as regulações para o mercado de criptoativos, Bitcoin, inteligência artificial. O mero fato de haver uma coletiva de imprensa com essa pessoa, com este cargo, alguém que está encabeçando essa iniciativa, é fantástico e é uma mudança assim, da água para o vinho com o que tivemos no governo Biden e o que temos agora para esse setor. Então, isso por si só já é muito positivo. Com relação à coletiva em si, eu vou fazer um vídeo ainda específico sobre isso, porque eu quero aprofundar alguns assuntos importantes que ele abordou e eu não queria dominar tanto aqui o Rich Responde. Aqui, última pergunta do Edmundo. O vídeo de hoje será dobrado para poder dar tempo de lavar a louça da semana passada? Pois então, eu não acho que vai ser dobrado, mas espero que tenham gostado desse Rich Responde. Como sempre, eu agradeço as perguntas e peço perdão por não ter postado o vídeo na semana passada, mas é importante esse período também para dar uma assim, esfriada na cabeça, colocar um pouco tudo em perspectiva, especialmente quando a gente sai do Brasil e sai desse dia a dia, do nosso ruído e vê outros países, outras realidades, outras culturas. Algumas coisas desanimam no Brasil, sem dúvida. Por outro lado, a gente também releva alguns pontos e, cara, isso não é tão importante, estão fazendo uma arruaça, assim, um auê desnecessário, não vai dar em nada. Então a gente também consegue, talvez até filtrar mais os sinais em meio a tantos ruídos. O próprio caso do Trump, pô, se eu estivesse no Brasil na semana passada, quando houve a imposição ali das tarifas no México e no Canadá, eu certamente teria parado para fazer um vídeo sobre isso. Mas foi só esperar 3 dias passarem para as tarifas serem suspensas, porque México e Canadá sentaram-se à mesa com o Trump para negociar e atender às suas demandas com relação a tráfico de drogas e imigração ilegal nas fronteiras. Então, um monte de ruído. Qual era o sinal? Cara, é isso que o Trump quer, ele não quer tarifa comercial. Não é, esse não é o objetivo. Esse é o porrete que ele está usando para que os países se deem conta e façam alguma coisa de verdade. E aí passou 3 dias e esse ruído, essa notícia toda quase que desapareceu. Mas enfim, então é isso, eu acabei divagando demais agora nesse finzinho. Espero ter gostado, espero ter lavado as louças, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não baixou ainda o nosso aplicativo Follow the Money, siga o dinheiro, código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo, para ajuda na sua carteira de investimentos, orientação para decisão de patrimônio, planejamento patrimonial. Converse com a nossa equipe de assessoria da Liberta Investimentos, também vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E agora, essa semana, voltaremos à ativa e é preciso recuperar o tempo perdido e publicar vários vídeos. Espero que eu consiga publicar vários vídeos agora ao longo dessa semana. Valeu, obrigado, até o próximo e bom domingo para todos. Desfrutem com suas famílias e com seus amigos.